Meus irmãos queridos, bom dia. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio que Ele me concede em poder, assumindo esse púlpito, com muito temor no meu coração, e também ouvir essas palavras do nosso querido presidente, pastor Vanderlei, aumenta a nossa responsabilidade, mas aguça ainda mais o carinho que eu tenho por ele, pelo seu pastoreio, pela sua amizade, pela sua integridade, de sempre, desde o início da minha caminhada, estar aberto a me ouvir, a me ajudar, a me mostrar o caminho, a me aconselhar, a me corrigir. Então, também o meu carinho, meu apreço, meu amor pelo senhor pastor, e eu louvo a Deus por tê-lo na minha vida. Quero saudar o pastor Pedro, que nos preside, e eu quero saudar todos os irmãos da mesa, todos os queridos que estão aqui em cima, que exercem lugar de honra na nossa convenção. A minha esposa, irmãos, não pôde estar comigo, porque hoje os meus filhos, Davi e Ana Sofia, têm um simulado no colégio, mas trago um abraço dela, está conosco pelas redes sociais. Trago também um abraço da nossa igreja, PIB em Rio Bonito, onde eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor com irmãos tão preciosos. Mas gostaria, nessa oportunidade, de convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, a partir do verso 30. Leremos o verso 30 e o verso 31. Um grande desafio: ensinar a mensagem do reino de Deus. Diz a Bíblia: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrirmos as Escrituras e também pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter o coração, ó Deus, regado por ela. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alimente a nossa alma, que o Senhor nos impulsione ainda mais a proclamar a verdade ao mundo e fazendo assim glorificando o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande desafio, irmãos, a proclamação da palavra, da verdade e do ensino da mensagem do reino de Deus, porque entendo que proclamar sem ensinar é falhar na missão que Deus nos outorgou como servos, como servas. Existe muita proclamação, mas pouca compreensão daquilo que se proclama. Nós vemos a todo instante, e nesse ambiente onde as redes sociais também têm dado voz a muitas pessoas, nós temos virado, como evangélicos, como cristãos, motivo até de riso, pela maneira que vemos muitas atrocidades, muitas interpretações equivocadas, muito conflito que tem alcançado o coração do nosso povo. Então nós temos nos bancos das nossas igrejas, nos plenários, onde temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho, um grande desafio de ensinar a verdade. E hoje, não obstante ao movimento de crescimento do número de cristãos ou de evangélicos no nosso estado, nós estamos tendo o desafio de ensinar aqueles que já confessam ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, proclamar sem ensinar é falhar na missão que Deus
nos entregou. E penso, meu irmão, que proclamar a verdade e fazer com que as pessoas entendam a verdade, aquilo que expressamos, é intrínseco à vocação. É intrínseco à vocação de todos nós como servos do Senhor Jesus Cristo, porque tudo começa com a proclamação e com o ensino da verdade de Deus. O capítulo 28, ele conclui, em especial os versos 30 e 31, uma história muito bonita, o surgimento da igreja, a conversão do grande apóstolo Paulo, a sua visão piedosa, misericordiosa, a sua coragem de enfrentar a religião à época e levar o evangelho àqueles que o Senhor desejava e deseja alcançar. Mas essa história que culmina na sua prisão por 2 anos em Roma, ela começa ali no capítulo 21. Se nós formos trazer uma compreensão do todo, a partir do verso 27, Paulo é preso e ele também é espancado porque estava pregando e ensinando. Se formos ao capítulo 22, ao capítulo 26, ele está apresentando a sua defesa e, meus irmãos, na sua defesa, ele não somente ensina sobre o evangelho, como também ele afirma que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Você conhece o texto, o Senhor aparece a ele e ele entende que as reveses, os mares bravios, os conflitos, a animosidade do povo, tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus para que ele pudesse chegar a Roma e testemunhar a palavra do Senhor. Chegamos então no capítulo 27 desse enredo, quando ele é então enviado à Itália, e Lucas minuciosamente vai afirmar e vai detalhar a providência de Deus diante dos perigos da viagem. Naufrágio, situações difíceis, a preservação de Deus para que o seu propósito fosse de fato vivenciado pelo apóstolo. Ensinar, meu irmão, a mensagem do reino de Deus envolve a nossa compreensão a respeito da providência de Deus. Ensinar a mensagem do reino de Deus precisa abrir os nossos olhos nesse contexto, meu irmão, onde o homem, segundo John Stott, se apoia na própria ignorância e por isso se tornou uma pessoa líquida, sem base, sem estrutura. Nós vivemos numa geração onde o comprometimento ele está longe daquilo que há pouco tempo nos foi apresentado e nos é apresentado por aqueles com mais experiência, por aqueles que vieram antes de nós. Se olharmos para Abraão, na sua história, capítulo 22 de Gênesis, a partir do verso 8, quando Isaac pergunta, vendo aquele ambiente de sacrifício, aonde estava o cordeiro, ele vai responder ao seu filho, olha, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. A certeza de que Deus estava governando todas as coisas. E isso estava acontecendo na vida e no ministério do apóstolo Paulo. A palavra proverá é a ideia de Deus verá, Deus está vendo. E porque Deus vê, Deus intervém, Deus providencia todas as coisas. E quando olhamos para o enredo de Atos, nesse escopo, até chegarmos ao capítulo 28, nós vamos perceber, meus irmãos, que a viagem foi difícil, a viagem foi complicada, a viagem não foi fácil, encontrou pessoas com coração duro, encontrou pessoas que ouviram a mensagem, encontrou pessoas que pensavam em abandonar o barco, encontrou pessoas de todos os tipos, jeitos, estruturas. E quando vamos entender a respeito dessas pessoas, ali tinham 276 pessoas. 275 estavam aflitas. Paulo continuava firme porque Deus havia revelado a ele o propósito. 14 dias sem comer por conta
dos mares bravios, dos ventos inóspitos e da confusão que se instaurava ali. Além disso, quando eles atracam na ilha de Malta, eles correm o risco de também, antes de chegarem à ilha, de serem mortos pelos soldados, porque os soldados, com medo de que os fugitivos, de que os presos se tornassem fugitivos, pensaram, olha, para que não recaia sobre nós peso da responsabilidade, vamos matar antes que eles fujam. Então a dificuldade foi imensa. E o capítulo 28 começa com uma aparente bonança, da dificuldade à bonança. Parece, meu irmão, e de fato reflete a vida de todos nós. Nós estamos navegando pelos mares bravios desse mundo, com a mensagem poderosa que nos foi entregue pelo Senhor, e nós também enfrentamos essas questões. Corações abertos ao Evangelho, corações amargurados, empedrecidos. Nós vemos o tempo todo, meu irmão, o que o grego chama de clerocardia, a ideia de endurecimento, de doença, algo que adoece o próprio coração. Nós estamos diante de um contexto complicado, mas a mensagem continua sendo poderosa, e o Deus que governa a nossa vida e nos entregou a mensagem, é o dono da mensagem, Ele está governando esse trajeto para que a mensagem seja entregue e alcance corações. Parece, meu irmão, que o contexto muda. Eles vivem situações difíceis, quase são mortos, mas de repente eles encontram uma ilha. E nessa ilha, a aparente bonança se faz presente. Chegam a Malta, terra firme, agora venceram a tempestade, são recebidos por bárbaros, não porque eram pessoas mais cruéis, mas porque não falavam a língua grega, então eram chamados de bárbaros, e ali são recebidos com fidalguia, com honra, algo que eles não esperavam. Nesse contexto, acendendo uma fogueira, Paulo é mordido por uma serpente. Ele não morre mordido pela serpente, ele não morre pelos julgamentos que as pessoas fizeram de que ele fosse homicida. Ele continua anunciando o reino de Deus. Nesse contexto, o evangelho avança, e ele fica 3 dias, meus irmãos, na casa de Públio, principal da ilha. O evangelho chega ali, a mensagem chega ali, e ele ora pelo pai de Públio e por outros muitos enfermos que existiam ali, e todos eles são curados. Hoje, a igreja continua enfrentando ventos contrários, mares bravios, inóspitos, as tempestades chegam sem avisar, mas a igreja também não perde o rumo, assim como Paulo não perdeu. A igreja permanece firme no propósito, por sua convicção e pela providência de Deus. Amém, queridos? 3 meses de viagem, eles chegam em Roma, e Paulo, se você perceber esse contexto, não muda a sua mensagem em uma vírgula sequer. Paulo continua falando a respeito de Cristo. Paulo continua pregando com autoridade. E hoje nós vivemos em um tempo, meu irmão, onde a sociedade está mudando. E a igreja, ela é forçada a também mudar algumas coisas para se contextualizar com as pessoas desse tempo. Que desafio, que tempo difícil. Estamos buscando, meu irmão, lenitivo para a alma, de pessoas que estão perdidas e querem ser saciadas nas catarses, sem profundidade do Evangelho, sem profundidade com as Escrituras, sem dedicarem tempo e se deliciarem da palavra de Deus. Paulo fica 3 meses nesse contexto de viagem até chegar em Roma, mas a sua mensagem continua sendo a mesma. Atos capítulo 28, a partir do verso 23, diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus.
tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Paulo continuava pregando, proclamando e ensinando, confrontando a consciência dessas pessoas. Você conhece o texto? 2 anos anunciando a mensagem do reino de Deus, ensinando sobre Jesus, sem impedimentos. Meus irmãos, muitas vezes nós olhamos mais para os impedimentos do que para a própria mensagem. Os impedimentos nos assustam. Os impedimentos tomam forma gigantesca, quando na verdade nós já temos um Deus que providencia, que vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Mas por que o nosso coração é assim? Nós precisamos de coragem para fazer o que é certo em um tempo, meu irmão, complicado. Proclamar sem ensinar é viciar a mensagem. Há pouco tempo, chegando para um culto pela manhã, eu encontro alguns adolescentes assentados, conversando, com cabelos arrepiados, bem adolescentes, com a cara inchada, parece que foram arrastados para a igreja pelos pais. Estavam ali conversando, arrazoando algumas coisas, e todo mundo nas classes, e eu passando para o gabinete, tinha alguma coisa para poder ver, eu paro e olho e volto, e faço a célebre pergunta: vocês estão fazendo o que aqui? Por que não estão na classe? E eles disseram: pô, pastor, bom dia, tudo bem? A tia faltou. Eu falei: a tia faltou? O que houve? Nós não sabemos. Estavam lá uns 15 adolescentes. E eu disse a eles: então vamos para a classe, que eu vou dar aula para vocês. E aí eles olharam um para o outro com aquele olhar de ai, e foram. E chegaram lá, assentaram-se, e eu disse: cadê a revista de vocês? Olhou um para a cara do outro, coçou a cabeça. Esquecemos, ninguém trouxe a revista. E eu falei: tá bom, vocês estão falando sobre qual tema? Vamos estudar o tema que vocês estão tratando. E eles disseram: pastor, eu não lembro nem o que eu comi ontem. E aquilo, meu irmão, trouxe ao meu coração uma dor muito grande como pastor deles. Uma tristeza muito grande. Porque nós achamos que comprando uma revista, ou recebendo uma revista, nós estamos ensinando a mensagem. Nós achamos que preparar uma sala, climatizá-la, colocá-los ali dentro, é o suficiente para que eles aprendam. Em casa eles não têm se deliciado das Escrituras. Os pais assoberbados não têm tempo para ministrar ao coração deles. Não têm ensinado a amar a mensagem. E aquele dia eu chorei. Eu abri a Bíblia, estudei com eles um tema, fui para o gabinete e decidi mudar tudo. Porque às vezes nós fingimos que ensinamos e eles fingem que aprendem. Meus irmãos queridos, a mensagem de Paulo não mudou. Ele continuou falando com coragem a respeito de Cristo. O tempo mudou, o lugar mudou. Você percebe que ele foi de um lugar para outro. Ele foi pressionado, ele foi honrado, ele viveu situações difíceis, aparente morte, muitas coisas, mas a mensagem continuou a mesma. A mensagem que o libertou, que transformou a sua vida, que o fez repensar a sua trajetória, meu irmão, continuou no seu coração sem mudança alguma. Um grande desafio para nós hoje, irmãos, porque a regra não mudou. Eu me lembrei do mosaico de Irineu. Os mosaicos antigos, eles vinham desmontados. E o manual para se montar era chamado de hipótese. Então, ele tentando explicar a existência de Deus, ele diz que na hipótese de aplicarmos as regras de maneira equivocada, se montarmos as peças de maneira equivocada, no final nós vamos encontrar um Deus como um cão raivoso.
mas se nós montarmos as peças de maneira correta, nós encontraremos um Deus maravilhoso, misericordioso, glorioso, que ama o seu povo. A palavra ensinar, ela é repetida mais de 200 vezes na Bíblia. A grande comissão dada à igreja vai dizer para nós que não envolve apenas a proclamação, mas o ensino. E uma igreja que desiste de ensinar, faz da preguiça e do seu comodismo o seu evangelho. Nós não temos que dar às pessoas o que elas querem. Nós precisamos dar às pessoas o que elas precisam. E entender, meus irmãos, sobre o reino de Deus e a sua mensagem é imprescindível para a vida, para a caminhada da igreja, para todos nós. John Piper, como você pode ver no próximo slide, ele vai dizer, meu irmão, e vai afirmar que a má teologia, ela não só desonra a Deus, mas também destrói as pessoas. O que nós temos visto são pessoas totalmente assoberbadas, são pessoas dentro das nossas igrejas, meus irmãos, doentes, feridas, por falta do encontro com a palavra de Deus. Alguém certa vez me disse, é um grande desperdício colocar uma pessoa com cursos preparada, seja doutorado, mestrado ou qualquer área do conhecimento, é um grande desperdício colocar essa pessoa para dar aula para a classe de novos crentes. Isso é um sintoma da decadência de muitas igrejas, porque ali deveria ser dado o melhor, ali deveria ter toda a atenção da igreja, na formação, e nós abandonamos isso, e esse discurso é um discurso que revela a nossa fragilidade. E muito tempo, irmão, da minha vida, da minha caminhada, eu decidi dar aula na classe de novos crentes, novos convertidos, catecúmenos, novos membros, como você quiser, por perceber aquilo que dinheiro nenhum paga, compra, que é uma consciência sendo esclarecida. E nessa classe, nós recebemos novos membros e novos crentes. Todos os irmãos que querem ser membros da igreja passam por ali. Pode ser pastor, diácono, 40 anos de vida ministerial de igreja, passam por ali para compreender a visão da igreja. Então mistura tudo, aqueles que são já experientes, aqueles que vêm de outras igrejas que não conhecem nada de Bíblia, aqueles que estão começando agora. Então é uma salada de frutas abençoada. E ali nós ensinamos para os coelhos, porque as girafas abaixam e comem. Então você fala para todo mundo. E uma coisa preciosa que eu tenho experimentado na minha vida é ver pessoas com uma vida de igrejas em igrejas sendo esclarecidas pelo poder do Evangelho. Ver jovens da própria igreja, nasceram no Evangelho, foram criadas no Evangelho, terem a reação de quando você explica o texto, quando você esclarece a consciência, de dizerem, eu entendi, pastor. Que preciosidade, meus irmãos. Nós precisamos voltar a dar o melhor à formação. Nós precisamos olhar isso com muito carinho, porque senão estamos desonrando a Deus, em nome da numerolatria, em nome de um crescimento, meu irmão, que na verdade muitas vezes desonra a Deus. Há pouco tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, essa irmã tem vindo aqui à igreja, pastor, e nas nossas igrejas sempre tem aqueles que são mais calorosos, né, que recebem, que se preocupam em ver as pessoas que visitam, querem saber quem são pessoas maravilhosas. E essa pessoa veio com uma senhora puxando pela mão e disse, pastor, depois de uma mensagem, pastor, essa irmã veio de tal cidade, eu não vou falar cidade, senão você vai saber de onde eu estou falando, de tal cidade e da igreja tal, e ela tem vindo aqui há muito tempo. Olha, pastor, ela vai trabalhar, ela gosta de trabalhar, ela gosta de fazer. E aí, irmãos, quando a esmola é muita, o pastor desconfia. E aí, instruído por Deus, eu fiz a pergunta, eu falei, mas a senhora é de qual igreja?
Aí eu venho da igreja tal, uma grande igreja. Falei, é mesmo? Que coisa boa. A senhora é membro da igreja? Aí ela, com aquele sorriso, ela murchou. E disse assim, não sou não, mas o pastor fulano deixa eu fazer tudo na igreja. Eu continuei e perguntei, mas a senhora é casada? Ela falou assim, pastor, depois eu volto aqui para a gente conversar. Meus irmãos, a má teologia desonra a Deus, destrói pessoas. Porque quando a verdade é cortada na raiz, o que é florido murcha, e se transforma em muitas coisas, menos aquilo que a igreja deve ser. Porque sem a verdade como pressuposto principal, a igreja desmorona. E desde o começo do ministério de Cristo na Galileia, até a sua crucificação em Jerusalém, o tema dominante do próprio Cristo foi o reino de Deus. Lucas capítulo 8, verso 1, ele viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando as boas novas do reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O reino de Deus, meu irmão, não está localizado no mapa, é por natureza invisível, mas os seus efeitos, eles devem ser vistos na vida daqueles que se dizem cidadãos desse reino. Quantos de nós, meus irmãos, falamos do reino, mas estamos falando de algo que muitas vezes não está dentro de nós. Pastores que perderam a visão, a paixão, igrejas que deixaram a piedade de lado, que escolhem na mesa do Senhor aquilo que lhes é conveniente, mas não zelam holisticamente pelo Evangelho como um todo. Lucas, no capítulo 17, verso 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, o ministério da palavra de Deus, do ensino, da proclamação, ele precisa ser valorizado com urgência, para que aqueles que são discípulos e foram chamados por Jesus sejam municiados, não só para amarem mais o Senhor, mas para cooperarem na proclamação e no ensino. É um grande mistério, só se conhece quem faz parte dele. Quando nós falamos desse reino, Mateus, no capítulo 3, verso 10 e 11, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. Mysterion, a palavra grega, a sua derivação vai significar aprender um segredo ou ser instruído sobre algo que está acima da percepção humana, e o Senhor compartilha isso com a igreja. O Senhor compartilha isso conosco. E meus irmãos, nós temos aceitado uma teologia fraca, nós temos aceitado comportamentos que não são bíblicos, em nome de numerolatria ou de qualquer outra coisa, porque afirmar que neste reino é preciso vencer a hipocrisia é imprescindível, porque no reino de Deus não tem como representar um papel. Paulo estava preso, navegando, evangelizando, a mensagem não mudou. Meus irmãos, Charles Spurgeon diz que a incredulidade tem mais cores do que o camaleão. As pessoas vão mudando de cor, como mudam de roupa, como hoje mudam de igreja. A palavra hipocrisia é uma palavra grega, tem a ver com representar um papel, só que a Bíblia se apossou dela, a teologia se apossa
e traz o sentido de fingimento. O grego, o ator grego, ele fazia hipocrisia, ele representava. Então, o hipócrita era um ator. A Bíblia se apodera do termo para falar que nós não podemos fingir ser o que não somos. Nós precisamos ser o que somos diante de um Deus misericordioso, que nos conhece e, por nos conhecer, decidiu nos amar. Meus irmãos queridos, representar um papel vicia a mensagem. Platão dizia que a máscara de um ator é capaz de tornar-se o seu rosto. Quantas vezes não somos na congregação aquilo que somos no púlpito? Quantas vezes somos forçados para não expor a nossa fragilidade e muitas vezes a nossa incompetência em compartilhar aquilo que o Senhor nos entregou por problemas nossos, por medo, por não nos acharmos capazes e, com isso, sabedores da nossa fragilidade, nós vamos tentar responder à igreja com outras coisas. Uma vez orando, jovem pastor, começando o ministério, com muitos medos, muitos conflitos, ministérios turbulentos, tendo que resolver problemas que não fui eu que criei, mas Deus me pega e coloca para pastorear as suas ovelhas. E muitas vezes chorando, com o rosto no chão, dizia: Senhor, não sei o que fazer. Senhor, por favor, me tira daqui. E o maravilhoso, meus irmãos, é olhar para trás e perceber que, por mais que o navio estivesse balançando e balançando pesado, Cristo não só preservou a mensagem, como preservou o meu coração, como fez a obra que precisava ser feita, porque além das nossas limitações está o poder de Deus, que governa tudo, que transforma tudo, que faz até a árvore morta voltar a florescer. Meus irmãos queridos, desde o capítulo 21, ali no enredo da prisão de Paulo, até o capítulo 28 em Roma, Paulo teve inúmeras oportunidades de representar um papel, mas se manteve íntegro. Dizia sempre: eu tive um encontro com Cristo. Os irmãos não imaginam como é chegar até aqui. Vindo para cá hoje, acordei bem cedo, orei a Deus pedindo misericórdia, porque é uma honra imensa falar a esse distinto plenário, a nossa convenção que eu amo, aprendi a amar, mas é um desafio tremendo, porque eu sei das minhas limitações. E chegando, as pessoas diziam: e aí, tudo bem? Eu falava: não, ora por mim, porque não está tudo bem. E às vezes, por conhecer as nossas limitações, nós vamos querer fazer na obra de Deus outras coisas que não nos foram confiadas. Uma vez Deus me disse: eu não te chamei para dirigir a Kombi da igreja, eu te chamei para pregar o Evangelho, então vai estudar a Bíblia. Hoje, olhando para trás, eu percebo muitas loucuras que eu fiz em nome das minhas fraquezas e dos meus medos, querendo ser aceito pelo povo. Eu dizia às ovelhas: olha, meu celular não dorme, liga para mim a hora que você quiser. Que absurdo! Pastor não é super-homem. Pastor tem esposa, tem filhos, cansa. Mas pela fragilidade da minha vida, eu queria estar pronto a todo tempo, porque no fundo, eu tinha medo de ser rejeitado pelo povo. E aí, meus irmãos, quando olhamos para o desafio que nos é imposto, nós precisamos considerar essas coisas. O ambiente, meu irmão, era inóspito, naufrágio, risco de morte.
medo, prisão, resistência à palavra, combate intenso contra o reino. Porque se você for ler Atos 28, verso 22, diz que por toda parte se falava contra o reino. Manter a mensagem íntegra quando todo mundo concorda com ela é fácil, mas permanecer íntegro, corajoso, falando de Cristo, quando por toda parte se fala contra a mensagem, meu irmão, eis o nosso grande desafio. Apesar desse ambiente, nós vemos um homem que, por suas convicções sobre o reino de Deus, não perde o rumo. Talvez, meus irmãos, em dados momentos da vida, da caminhada, nós tivemos essa experiência e fomos tentados a mudar de direção. E eu fico vendo o movimento da sociedade, irmãos, e não é uma crítica, porque cada um tem o seu chamado, a sua vocação, o seu jeito de ser. Não é porque o seu jeito é diferente do meu, ou o meu é diferente do seu, que há alguém melhor do que alguém. Não é. Cada um tem o seu jeito de compartilhar, a sua característica. Mas eu fico vendo, nós estamos mudando de roupa, nós estamos mudando de cor, nós estamos mudando de tudo, tentando, meu irmão, saciar a alma de um povo insaciável. A mensagem precisa ser o centro do culto, do nosso coração, do nosso chamado. Mas nós vamos, meu irmão, colocando algumas coisas que, com equilíbrio, devem ir fazendo parte da nossa caminhada. Por exemplo, eu, quando comecei a pregar, pregava com esboço no papel. Até um dia que eu vi um pastor que estava à minha frente usando o tablet, e eu falei, nossa, que interessante, eu não sabia que isso existia. Hoje todo mundo usa, então Deus dá ferramentas para que a gente... Quantos sermões eu perdi no papel, se rasgaram, se perderam, alguém jogou fora sem saber, quantas coisas se perderam, e a gente tem ferramentas de que a qualquer lugar, em qualquer momento, por qualquer tipo de sermão, você está preparado, você está pronto. Então isso é importante, mas eu digo, irmãos, que me parece que a mensagem deixou de ser o centro, porque quando ela deixa de ser o centro, nós usamos subterfúgios para prender o coração do povo. Bota fumaça, bota luz, bota isso, senão os jovens vão embora. Mas quantos aqui foram jovens em uma geração que não tinha nada disso? E nos ensinam o valor do evangelho, da fidelidade, da piedade, do amor cristão. Quantas coisas vão acontecer mais, meus irmãos, para nós não colocarmos a palavra no centro e permitirmos que ela trabalhe o coração do povo. Por que ensinar a mensagem do reino de Deus é um grande desafio, irmãos? Primeiro, porque as pessoas não querem ouvir. É desafiador. 1 Timóteo 4:1, o Espírito vem, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos enganadores à doutrina de demônios. Meus irmãos, estamos em uma luta muito forte, porque a pós-verdade, a pós-modernidade perdeu completamente o interesse pela verdade. Mesmo a Bíblia dizendo que o caminho da salvação é estreito e ele é encontrado por poucos, muitas vezes nós só nos contentamos com multidão. E eu fiz esse exercício lá na igreja, porque nós recomeçamos um culto de oração, e é um culto pouquíssimo concorrido. Eu não sei se na sua igreja é muito concorrido, mas lá é pouco concorrido. Mas aquelas 80, 100, cento e poucas pessoas que vão no culto, elas estão dizendo para mim que existem pessoas que ainda oram, que se dedicam, que escolhem, que entenderam esse propósito, mas às vezes não são 100, às vezes são 30. E aí nós olhamos para os problemas, nossa, o povo não vem não, mas e os que vieram? E aqueles que permanecem? E aqueles que intercedem? Meus irmãos, nós não podemos nos contentar somente com multidão, porque em busca desenfreada pela multidão, muitos estão transigindo com a verdade. Se você for ler Mateus 9,36 em diante, quando Jesus fala dos trabalhadores que eram poucos, ele estava rodeado por uma multidão.
E nessa multidão tinha muita gente que não fazia nada e pouca gente que fazia muito. E Deus não compartilha o seu coração, Cristo não compartilha o coração com quem não fazia nada. Diz o texto que ele chama os discípulos e diz: roguem a vosso Pai que mande mais trabalhadores. Jesus se compadece da multidão. Jesus se compadece porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tinha um pastor. Mas ele se dirige aos discípulos falando de trabalho. Por isso precisamos ter uma compreensão correta do propósito, porque viver alienado é perder a compreensão de propósito. E uma pessoa alienada é aquela que faz sem saber por que faz. Paulo também enfrenta isso, Atos 28, 23. Mesmo ensinando manhã, tarde sobre o reino, alguns vão acreditar, outros vão rejeitar. Mas ele não adapta a verdade aos padrões politicamente corretos, ele não redefine a verdade, ele prega a verdade. Pois a verdade liberta e combate a heresia em qualquer tempo. Segunda questão interessante que nós precisamos, meus irmãos, pensar, e eu não quero ser pesado aos irmãos, além daqueles que não querem ouvir, faz com que o desafio seja grande, existem muitos conflitos sobre qual é a nossa mensagem. O que pregar, o que ensinar, o que fazer. E a história da igreja nos mostra Deus levantando homens durante a história para defender a verdade. Tanto que a apologética surge no século II da era cristã. E cada século você estudando teologia, você vai perceber que Deus levantou arautos da verdade. Pessoas para combaterem a heresia e zelarem pela verdade. Parte da nossa noção de tradição está na disposição que nós temos de levar a sério a herança teológica que nos foi dada. Porque há um movimento interessante, nós vamos aos pais da igreja aprender teologia, ensinamos, olhando para trás aquilo que foi construído, mas muitas vezes queremos olhar para frente, abandonando. Nós vamos beber daquilo que nos interessa, mas tudo que eles fizeram está errado, e agora esse tempo todo mundo é capaz de saber o que é a verdade, vamos transigindo a teologia, decisões históricas que são rejeitadas biblicamente pela igreja, estão sendo vilipendiadas. Nós não podemos, meus irmãos, permanecer na igreja sem assumir tanto a responsabilidade pela teologia do passado, quanto pela teologia do presente. Combate à verdade não é de hoje, vem de longe. E nós precisamos saber o que ensinar. Bernard Hahn, ele afirma que o teólogo não trata de Deus em si, mas de Deus na sua revelação. Porque sem revelação não há teologia. Então nós precisamos olhar e aprender aquilo que Deus desejou que aprendêssemos. Kevin Van Rose também diz que as sociedades não se tornam seculares quando prescindem completamente da religião, mas quando já não são mais incomodadas por ela. Nós não podemos transigir achando que podemos ir além daquilo que foi revelado, porque não podemos. Ir além também é viciar a mensagem. E aqui está o nosso grande desafio. Se há o cânon que nutre vida para todo o corpo, que nutre vida na igreja, se não é a cultura que alimenta a igreja, meu irmão, porque a igreja não é nutrida pela cultura, ela é nutrida por princípios. Se é a Bíblia que bombeia a vida pelo corpo, porque ela tem deixado de ser o centro e tem deixado de ser obedecida à luz das decisões conflituosas desse tempo. A mensagem de Paulo continuava sendo Cristo, 2 Coríntios 4, 1-4, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Qual é a mensagem de Deus? Meu irmão, o texto diz: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. A palavra vergonhosa no grego também é desonestidade. Desonestidade. É difícil pregar a verdade. Estevão Fernandes diz que prega a verdade e você achará inimigos na igreja. É difícil você pregar a verdade, mas precisamos ter coragem, irmãos. O barco está balançando, mas Deus continua governando todas as coisas e Ele vai nos levar em segurança, porque Ele prometeu. Cristo é a mensagem. 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Então Ele é a mensagem, e ela nos basta. E por fim, meu irmão, qual é a nossa visão? Se nós temos que proclamar, temos que ensinar, para não falharmos na missão, as pessoas não querem ouvir, nós temos um conflito muito grande sobre qual é a mensagem que temos que proclamar, precisamos também entender qual é a nossa visão. É a visão que impulsiona a missão, e visão é o que nos permite perceber onde estamos, para onde vamos. E sem visão a igreja perece, sem visão teológica pastores perecem, rebanhos se perdem. Sem visão clara para onde estamos indo, todos os ventos parecem contrários. Quando há uma programação, quando há visão daquilo que Deus deseja que façamos, até boas ideias são rejeitadas, porque nós sabemos que estamos fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Mateus capítulo 28-31, olhando para Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro anda sobre as águas, e quando ele observa o vento, a sua visão sufoca a sua fé, e ele tem dificuldades. É a fé em Cristo que nos capacita a ver o mundo como ele é. Por isso, Paulo vence mares bravios, ventos inóspitos, e ele tem uma visão clara, e a mensagem permanecia poderosa na sua boca. Homens de Deus falam a respeito daquilo que veio. As tempestades não são ameaçadoras para um povo com visão clara de quem Deus é. Paulo disse que prosseguia para o alvo, nós sabemos disso. E ele também vai dizer, ele vai nos ensinar que a sua visão estava ligada à sua comunhão com Deus. Ele era um homem de oração, ele começa o ministério orando e termina orando. Ele não ficava deixando a vida o levar, porque ele sabia para onde estava indo, Deus estava conduzindo. Deus disse que ele deveria testemunhar em Roma, disse que estaria com ele, mas Deus também disse que a mensagem seria difícil, que a viagem seria complicada. Por isso que a W. Tozer afirma que nós devemos orar e permanecer orando até aprendermos a orar de verdade. Por isso, investir intencionalmente na comunhão com Deus abre os nossos olhos, meus irmãos, em um tempo difícil. E eu li um texto há pouco tempo de Tabet Eniwao. Ele disse o seguinte, lá no livro 9 Marcas, quando ele pergunta sobre um membro de uma igreja saudável, ele vai dizer que orar é pleitear uma causa orar não é pleitear uma causa diante de um Deus indisposto, mas sobretudo é pensar os pensamentos de Deus à maneira de Deus. Paulo era um homem de oração. Ananias, ele resiste ir cumprir o que Deus mandou a respeito de Paulo, mas quando Deus diz a ele, vai porque ele está orando, parece que as resistências caem, e ele vai com coragem e chega e diz, irmão Saulo. E a Spurgeon vai dizer que nós sempre podemos confiar em um homem que ora. Meus irmãos queridos, quero concluir dizendo-lhes que ensinar é preciso. É um grande desafio. Como disse Dave Earley, ensinando para transformar vidas, nossa tarefa não é causar uma boa impressão naqueles que ensinamos, mas é provocar neles um impacto.
não é apenas convencê-los, mas levá-los a uma transformação de vida. Meus irmãos, pensem bem. Os nossos jovens e adolescentes ficam nas nossas igrejas 16, 17 anos. Todo domingo, nos cultos, nas classes. E a grande maioria, no primeiro ano de universidade, se desviam. E nós levantamos e falamos, a faculdade é complicada, é isso, a culpa é dele, é daquele. Mas espera aí, eles ficam 1 ano na faculdade e se desviam, 17 anos conosco, e não aprendem nada. O erro está onde? Nós precisamos avaliar essas coisas, porque se não houver um ensino, uma proclamação que transforme o coração, eles vão ser levados para todos os lados. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Hebreus 6:9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Desse tempo de farisaísmo, de legalismo, de orgulho ostensivo por comandar ou manipular pessoas, da busca pelo poder religioso, nós precisamos cuidar para não confundirmos aparência com essência. Ensinemos, pois, com coragem, para que pessoas que estão enfrentando os ventos inóspitos possam viver os propósitos de Deus. 3 lições interessantes nós temos aqui com esse enredo. Primeira, muitos não darão créditos, mas nós temos um compromisso com o Evangelho. Em segundo lugar, temos a importância do investimento na comunhão com Deus, como nós, pastores, membros, líderes, precisamos orar. E a terceira lição importante é que nós precisamos de integridade para que a mensagem não seja viciada. Por isso que Lucas termina o livro com um relato interessante. O texto que nós lemos, 2 anos, Paulo, na sua casa, ele recebe a todo mundo que o procurava, prega sobre o reino e, sem impedimento, ensina coisas referentes a esse reino. Paulo tinha plena liberdade em sua pregação e ensino. Irmãos, às vezes nós falamos assim, a perseguição vai vir, e ficamos com medo tremendo. Paulo foi perseguido, foi preso, mas ele continuou livre. Meus irmãos queridos, é aqui que surgem as epístolas da prisão. É nesse contexto de 2 anos que ele escreve Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses. É aqui, nesse contexto, que ele ensina, prega. E se você for olhar o escopo dessas epístolas, Efésios fala sobre unidade, Filipenses, a epístola dos ensinos excelentes, Deus que está completando a obra, realizando uma obra em nós. Filemão vai apontar para o amor cristão. E meu irmão, Colossenses, a supremacia da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Paulo continua fazendo, a sua mensagem não muda. Jesus permanece sendo a mensagem principal. E aí, 2 Coríntios 4:5, diz, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quero dizer-lhes que a viagem às vezes é turbulenta sim. Às vezes as ameaças constantes tendem a ludibriar a nossa consciência. Incompreensões, muitas. Mas nós devemos, meus irmãos, permanecer proclamando e ensinando, pois quem governa o universo prometeu que nos conduzirá em segurança. Quero orar com você, se o presidente me permitir. Eu quero colocar diante dos irmãos o nosso coração, o meu coração, a minha vida, e também diante de Deus os nossos corações. Há uma ilustração de uma criança que foi para a sala de aula, e ele, na hora do intervalo, o sinal toca, e todas as crianças, em ato contínuo, já pegam as suas marmitas de lanche e já começam a abrir e comer frutas, doces. E aquele menino, com muita dificuldade, com muita vergonha, ele então pega
a sua marmita e ele abre rapidamente e percebe que não tinha nada dentro dela. E ele, para enganar a sua fome, ele pede licença e vai beber água. E ele volta para a sala. E de repente, ele vê os amiguinhos olhando para ele, e ele vai abrir a marmita de novo, e ele percebe que cada amiguinho tinha pegado um pedacinho do seu e tinha colocado na marmita dele. A marmita de muitos estão vazias, mas nós temos aquilo que alimenta a alma deles. Me lembrei quando fui para o seminário. Eu morava de favor na casa de um diácono da igreja. Minha mãe tinha mudado de cidade. Esse diácono tinha me dado guarita. Tinha me perguntado se eu queria morar lá. Ele tinha um quarto à parte. E eu disse que sim. E morei ali durante 1 ano. Muitos momentos, irmãos, sozinho. Já como seminarista na igreja, com poucos recursos. Quantas foram as noites que eu chegava em casa cansado, depois do seminário, e não tinha o que comer, e às vezes tinha um pão duro, velho, e um pouquinho de água. Mas em muitos outros momentos, quando eu passava pela cozinha dele para subir e ir para o quarto, não foram poucas as vezes que ele estava me aguardando já muito tarde. E ele com seu roupão dizia: meu filho, você chegou? Eu preparei um negócio aqui para você. Eu tive uma surpresa, irmãos, em um desses encontros com ele, que eu concluo assim, que marcou muito a minha vida. Um dia, fazendo visitas, trabalhando na igreja, pegava ônibus, ia fazer visitas a novos convertidos. O ponto de ônibus ficava em frente a um bar, a um boteco. E eu olhei para trás, na hora do almoço, estava com muita fome. E tinham aqueles torresmos, irmãos, desse tamanho, aquele negócio, pastor Wanderley. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, eu tinha 50 centavos no bolso. E eu fui até o dono do bar, entrei assim um pouco preocupado, o que vão pensar de mim, me vendo dentro de um bar. E eu perguntei: quanto custa o torresmo? Ele falou assim: R$1. Irmãos, eu saí, fiz o meu trabalho, emendei no seminário e fiquei com gosto de torresmo o dia todo na boca. E aquela noite, mais uma vez, fui para o ponto de ônibus, peguei o ônibus e fui embora. E chegando em casa já tarde, quando estou passando pela cozinha, ele sai com seu roupão. Ele disse: meu filho, você chegou? Eu disse: sim, cheguei. Ele falou: eu preparei algo para você. E aí entrei e ele falou: vem cá. Estava tapado assim, uma panela. Quando ele destapou, estava transbordando de torresmo. E com essa e muitas outras questões que eu vivi na minha vida, sendo ensinado por Deus, eu tenho confiança, irmãos, de que Deus vai nos levar em segurança, porque Ele providencia tudo para que a sua mensagem continue sendo pregada com integridade. Vamos orar? Você pode se colocar em pé no seu lugar? Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos, Senhor, pela Tua palavra poderosa, gloriosa, que um dia nos alcançou, que um dia foi explicada para nós, que um dia, Senhor, transformou os nossos olhos, fez com que as vendas dos olhos caíssem. E como nós somos gratos a Deus, porque o Senhor nos tira de um lago terrível e firma os nossos pés sobre a rocha. Como nós somos gratos pela vida daqueles que com integridade pregam com autoridade e ensinam com amor. Que desafio, Senhor, não viciarmos a mensagem,
Que desafio, Senhor, nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos confiança. Se porventura, ó Deus, algum querido nesta manhã está sendo pressionado pelo balanço da navegação, está entristecido, perdido, sem saber o que fazer, esclarece-o, ó Deus. Governa a nossa vida, dá-nos coragem, nos faz olhar para frente, pregando Jesus Cristo, que transforma as nossas vidas, que nos ajuda nas nossas dificuldades, que mesmo conhecendo as nossas limitações, como ouvimos ontem no sermão, nos considerou fiel, nos pondo no ministério. Glorifica o teu nome, ó Deus. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar de pé, irmãos. O Ministério de Louvor vai nos conduzir ainda em mais 2 canções.